Opa! Boa tarde a todos que estão nos vendo ao vivo e você também que está aí ouvindo a gente pelas plataformas de streaming. Esse aqui é o episódio 8 do nosso podcast, o CenaCast. Eu estou aqui hoje com uma convidada ilustre, Esther Vasconcelos. Apresente-se. E aí, tudo bem? Olha, primeiro eu quero agradecer o convite, né? A honra de estar aqui nesse podcast incrível. Obrigado você por ter aceito. Já quero dizer que a conversa da gente vai ser muito bacana, eu tenho certeza. E estou ansiosa para o que a gente vai falar hoje aqui. Então, gente, a Esther, ela é uma fotojornalista. Esther, por favor, antes de a gente começar a conversa, resume para quem está ouvindo e para quem está nos assistindo o que é um fotojornalista. Então, o fotojornalista, ele é o profissional do jornalismo que conta os cenários, a notícia através de imagem. Ele que retrata ali todo o momento que na reportagem você vê escrita, você vê falada, então ele vai fazer fotos e ele também aproveita para documentar a história. Minha gata está querendo participar do podcast. Todo mundo, tem espaço para todo mundo aqui. Enfim, eu vou dizer aqui como eu conheci você. Eu conheci você por uma hashtag no Twitter sobre o coronavírus. Para dar um pouco de contexto pro ouvinte e pro telespectador, a Esther está cobrindo na cidade dela a pandemia do Covid-19. Pelo Instagram e pelo Twitter. Ela tá fazendo um trabalho incrível, para ser bem sincero. Eu tô curtindo pra caramba o trabalho dela. Parabéns, aquelas fotos são incríveis. E é justamente isso que ela explicou. Quando você vê aquelas fotos, você consegue sentir. É uma coisa incrível. Você consegue sentir a sensação que ela quis transmitir. Mas eu queria saber, Esther, quando que você surgiu essa ideia de você virar fotógrafa? Então, fotógrafa ou fotojornalista? Fotógrafa, você primeiro virou fotógrafa, você descobriu fotógrafa e depois foi fotojornalista, certo? Isso. Então, pode Isso, ser pelos dois. Pronto, eu vou contar. Eu comecei na fotografia com meus 15 anos de idade. Eu vivi uma crise existencial a partir dos 12, onde eu não sabia qual profissão eu ia seguir. E a gente é apresentado a medicina, a direito, a engenharia, né? Essas profissões assim que a gente costuma ver mais, né? Sim, sim. E a profissão de um fotógrafo ele é autônomo. Ele pode sim ter uma empresa, se tornar um administrador, mas a profissão em si, de ser fotógrafo, ela é autônoma. E eu comecei a me interessar pelo mundo da fotografia quando meu pai trouxe uma câmera de São Paulo, de uma das viagens que ele fez a trabalho. Ele trouxe uma câmera de São Paulo, uma câmera bem básica mesmo, assim, bem semi-profissional. E aí ele não gostava que eu pegasse ela, porque ele tinha medo que eu quebrasse. Mas eu pegava, às vezes, para fazer foto do quintal, para fazer foto dos meus gatos. E depois eu ia mostrando o resultado para ele, ele gostava, enfim. E aí isso foi evoluindo, né? Até o momento em que eu me interessei bastante por fotografia, que foi quando eu fotografei o primeiro ensaio. Eu fiz um ensaio de casal e eu me interessei bastante por aquele momento. Tipo, isso aí foi mais ou menos com quantos anos de idade, esse primeiro ensaio que você fez? Eu tinha 15. 15? Caramba. Novinha. Eu tinha 15 anos. Aí eu comecei a fazer foto assim. E aí eu fiz um curso de extensão da UFCG, da Universidade Federal de Campina Grande. Eu fiz de 15 para 16. Foi em véspera de Enem. Caraca. Eu fiz um curso de extensão de fotografia, ou seja, todo mundo da minha sala estava louco em cursinho para fazer Enem, para passar, enfim, e eu estava lá fazendo curso de extensão de fotografia. Incrível que quando tu ama alguma coisa, tu vai, né, cara? Eu sou muito assim, cara. Tem que se jogar. Tu se joga na parada e... Nossa. Aí tu vai vendo os resultados. Hã? Aí você vai vendo lá os resultados, né? Isso. E o legal é ver o resultado, assim. Que quando eu falo assim, hoje eu tenho 19 anos, né? Aí já fazem o quê? Quase 5 anos que eu tô na fotografia. Quando eu me apresento para as pessoas e digo assim, eu sou Esther Vasconcelos, já tem 5 anos que eu tô na fotografia. O povo... 5 anos, né? Tu nasceu ontem. O pessoal é muito assim, cara. O pessoal é muito assim, mas é bom ver porque falam muito, né? Eu também, como eu já falei com você, a minha mãe ela é fotógrafa, eu também faço algumas coisas de fotografia.
Então, Eu achei é incrível, né? A fotografia apaixona todo mundo. E o pessoal acha que só porque chegou a era do computador, a era do celular que tira uma foto boa, não tem que ter fotógrafo. Cara, eu discordo muito disso. Eu discordo 100%. Entendeu? Um bom exemplo é o seu trabalho. Entendeu? É o seu trabalho. Porque... Mas é verdade. Pera, eu vou pedir só pra tu falar só mais um pouquinho alto, porque os carros estão passando Falo aqui na assim, rua e eu não tô conseguindo ouvir. vou puxar aqui do microfone mais alto. Mas aí é justamente isso. O pessoal vai achando que fotógrafo não... Ai, fotógrafo é uma profissão que não dá dinheiro, não sei o quê. Só que, beleza, mas quem faz os jornais, quem faz as paradas todas, tem um fotógrafo no meio, né? Exatamente. A fotografia foi o que me atraiu para o jornalismo, né? Eu não ia fazer jornalismo, não passava pela minha mente cursar jornalismo. Nunca nessa minha crise existencial que eu pensava em ser nutricionista, depois pensei em ser do exército, porque eu achava legal a roupa. E hoje, inclusive, eu tô fotografando com a calça camuflada, né? Então, querendo ou não. Mas eu nunca cogitei na vida fazer jornalismo. E olha que a minha mãe trabalhou no jornal. Eu falo pra ela que ela foi assim, ela teve muita sorte. Eu, assim, não, foi muito de Deus, assim, que o primeiro emprego dela foi no jornal, sabe? Ela tinha 18 anos e a família dela veio de situação muito humilde e tal, e ela conseguiu esse emprego. Ela conseguiu, não tinha graduação, ela tinha um técnico em administração. Caramba. E aí ela entrou como assistente administrativa do Diário da Borborema. E nisso ela foi crescendo lá dentro, indo para o comercial, enfim, para a área comercial. Ela foi vivenciando o jornalismo, sabe? Sim, sim. E até o tempo que ela saiu, quando ela saiu, eu tinha uns 3 anos de idade já. Então ela fala assim, que eu peguei o vírus do jornalismo na barriga dela. Faz sentido. De uma forma diferente, mas faz bastante sentido. Verdade. E ela não queria que eu fizesse jornalismo no início. Oi, sabe? Ela falou, olha, mas é porque é interessante. Tem umas cadeiras de fotografia. Chegar no meio do ano, eu troco o curso. Né? Se eu não gostar, eu posso trocar o curso. E ela fez, não, mas sei lá, tem certeza? Porque ela tinha muito medo do que acontece dentro da redação, sabe? Naquela época, as redações elas eram muito machistas. Então... tinha muito da questão do teste do sofá. E minha mãe, graças a Deus, pra poder subir, você tem que dormir com o chefe, essas coisas, né? Essas coisas. Entendi. E minha mãe, graças a Deus, assim, ela nunca precisou disso, sabe? Porque nunca precisou e também nunca se submeteu. Ela era de reclamar, de falar mesmo, sabe? De ser bruta. Ela sempre se impôs muito e conseguiu muito respeito por causa disso. E, enfim... E eu conversando com ela não queria e tal, ela tinha medo do que poderia acontecer, não só por isso, mas também porque o jornalista está exposto, né? Então, a gente viu o que aconteceu lá no Jornal Nacional, né? Na Globo, na verdade, com a jornalista, a gente viu isso e já vimos tantas outras coisas envolvendo jornalista. Teve a fotojornalista do The Guardian, que ela ficou cega em uma manifestação. Ela estava fotografando. Foi recentemente. Ela estava fotografando uma manifestação que teve nos Estados Unidos e foi um confronto da polícia e parece que ela foi atingida por estilhaços de vidro e entraram nos olhos dela. Ela ficou cega. Diga, uma fotógrafa ficar cega, entendeu? Então. Cara, isso é inimaginável e, tipo assim, querendo ou não, é linha de frente em qualquer conflito. Sabe? Qualquer conflito é linha de frente. O fotojornalista tá lá. Ele tá vendo, tipo, foi o que eu coloquei até na chamada pra essa nossa conversa. São os olhos do mundo, entendeu? O fotojornalismo é os olhos do mundo. Aqui eu tô com uma lista de onde você já foi, ó, vamos lá. Você foi foi chutar o Dom Pedro I, você não foi? Foi pro protesto em comércio, que esse a gente vai conversar também, que deu... Eu vi a outra versão da história, mas depois eu fui ver o seu vídeo. Inclusive, recomendo a você que está no Instagram da Esther. Essa edição que a gente vai entrar. E o presídio, cara. Eu queria... Agora, curiosidade individual. Como foi entrar num presídio? Tipo, como fotojornalista. Foi muito sinistro. Assim, no caminho, eu vinha com o pessoal da Superintendência de Trânsito, né? Que eles estavam fazendo ali a higienização dos locais
Eu acho que é pulverização que eles estão usando agora o nome, o termo, não é nem higienização. Mas, enfim, eles estavam colocando lá cloro, essas coisas para eliminar chances de contágio, né, nos lugares assim do vírus, porque a gente sabe que ele pode ficar fixo em um lugar. Tipo, Aí dura X dias, né? Algumas horas, alguns dias e tal. Isso, exatamente. E aí eles estão fazendo esse processo de limpeza. E aí eu entrei em contato com uma das equipes da Superintendência de Trânsito que iria fazer isso e a gente foi. E a moça, ela perguntou, olha, mas a gente vai passar no presídio. Se você quiser, quando a gente estiver nas UPAs, você pode ficar e aí você pega um Uber, um 99 e volta. Eu fiz, não, eu quero ir no presídio. Aí ela, você é meio corajosa, né? Assim, corajosa não, doida. Mas assim, porque eu digo isso porque, tipo, dá o medo, sabe? Ainda mais um presídio de segurança máxima, né? Masculino e Cara, tipo... masculino ainda, nossa. Não, e aí a gente chegou lá, foi tranquilo e tal. Óbvio, tava todo mundo muito tenso, né? Porque a gente tava entrando no presídio, ninguém ali tinha pisado no presídio uma vez na vida. E eu fui de boas, eu fui fotografar, fui conversar. E aí teve um dos presos que ele estava abrindo os espaços para que a gente pudesse entrar e o pessoal da equipe pudesse limpar, sabe? Um preso mesmo. O preso mesmo. Entendi. Tem uns que ficam na parte de cima organizando as coisas, sabe? Meio que fazendo ali um trabalho para conseguir um tempo de sair, entendeu? Tipo, bom comportamento, faz isso aqui para poder bater. Isso. Ah, entendi. Exatamente. E aí, nisso que a gente tava lá, me deu a curiosidade, né? Eu sou muito curiosa. Eu perguntei ao agente penitenciário depois, óbvio que não na presença dele. Eu perguntei, por que esse rapaz está aqui? Porque, tipo, se ele tava com essa confiança toda, né? Por que ele tá aqui? Deve ter sido um crime. Aí, não, ele estuprou algumas mulheres. Ai. Cara, eu fiquei com... Eu fiquei do lado de estuprador, ele abriu espaço pra mim poder tirar a foto. Não, e ele conversando com a gente, trocando ideia. Tipo, teve um momento até que a gente esqueceu. Eu esqueci que eu tava no presídio. Sabe? Cara. Porque tava muito tranquilo. Não era um ambiente como a gente costuma ver, sabe? Ambiente hostil, né? Era um ambiente mais tranquilo. O pessoal ficava conversando. Tinha gente que tava lá sentado, conversando sobre a vida, enfim. Tava muito calmo, sabe? Eu não imaginava ver nada assim. Óbvio que tinha os agentes penitenciários armados e tal. Mas, tipo, não era tão grave. Aí teve até outro senhorzinho que eu tava conversando com ele antes desse episódio, antes de eu ter perguntado. E eu perguntei, quanto tempo que o senhor tá aqui? Ele já fazem 23 anos. Ai. Esse caramba, ele tem mais tempo de presídio do que eu tenho de vida. Não, imagina o crime que ele fez pra poder estar lá 23 anos, né? Cara, realmente. Não. Mas o cara pensar agora. 23 anos no presídio, o cara não fez uma coisa boa, não, filho. Não fez mesmo. Pois aí ele tava cuidando lá de um gatinho que tava lá no presídio, enfim, um bichinho lá e... Nossa, foi assim, foi uma coisa bem tensa, assim. Eu nunca imaginava que queria pisar no presídio, mas foi uma experiência muito legal, muito legal mesmo. É aquilo, agregou, né? E você conseguiu mostrar nas fotos. Eu vou até passar algumas aqui pro pessoal que tá assistindo. Tá bom. Tá? Vou deixar passando aqui. O trabalho da Esther tá aqui, gente. Agora vocês estão só vendo o nosso áudio. Pra quem tá no ao vivo, né? Enfim. O presídio você chegou aí também e tal. Mas aí tá aqui também na minha listinha, que eu separei aqui a colinha. Porque são muitos lugares. A UTI do Dom Pedro I. Isso, do Dom Pedro I. Dom Pedro I. Foi. Como é que foi? Não, eu queria saber como é que foi a logística de você poder entrar num lugar desse no meio de uma pandemia. Tipo... Eu vou puxar o gancho com a outra... Quando tu for falar da questão da manifestação, depois eu vou puxar um gancho para ligar a esse episódio também. Tranquilo. Foi o seguinte, eu desde o início da pandemia, que a pandemia aconteceu, que eu decidi assim, não, eu vou fazer essas fotos. Eu queria fazer foto dos profissionais de saúde, porque eles estão na linha de frente ali, então eles precisam sim ser registrados. E aqui na minha cidade eu não estava vendo isso, sabe? Tipo, eu via mais fotos das ruas, as pessoas fazendo foto de rua e tal. Eu não tinha visto ninguém fazer foto dos profissionais de saúde. E eu acho que até por uma questão de inteligência, né? Mas tipo, pegar coronavírus e ninguém proteção. Tem doido pra tudo.
Mas precisa desse Aí jeito. eu resolvi falar com algumas pessoas e fui pedindo contatos. No início eu conversei com um rapaz, que eu já tinha feito até umas fotos dele antes. Conversei com ele é estudante de medicina. Não sei nem eu vou falar o nome dele. Pode Josique falar. Wilson. Ele foi pro Luciano Huck. Caramba! Então o contato É, foi bem, o contato foi bem. O contato ele foi é da universidade, é Josique Wilson. É o cara que tem o nome mais difícil no mundo. É Josique muito Wilson. difícil o nome dele. Abraço, É Josique Wilson. Graças a você, a gente tem fotos incríveis da UTI do Hospital Dom Pedro I. Muito obrigado. Pois é, valeu, Josique. O povo chama ele de Tasso César. Depois eu vou te contar o porquê. Tranquilo. Aí, nisso a gente estava fazendo, eu estava pegando esses contatos com ele, e aí cheguei até o doutor Arthur Ramos, né? Inclusive ele aparece em algumas das fotos. E eu fui conversando com ele e tal, trocando ideia, expliquei para ele o meu trabalho, e ele entendeu também. Só que antes eu já tinha ido lá no Pedro I para fazer umas fotos externas, né? Eu fiz fotos ali das enfermeiras, elas vieram até a frente do hospital para que eu pudesse fazer as fotos, eu não adentrei, não tinha adentrado as estruturas do lar. Então eu fiz as fotos delas externas, e depois de um tempo foi que eu consegui, conversando com esse doutor Arthur, entrar na UTI. E nisso tudo foi, tipo, muito contato. Porque antes eu tinha falado com o secretário da saúde, o assessor de comunicação do hospital, e ele tinha permitido apenas essas fotos. Aí eu perguntei, e eu posso fazer foto dos profissionais? Aí ele falou, só se você pedir autorização direta a eles. Questão de Então eu direito tinha autoral, que... essas coisas, né? Exatamente, eu tinha que falar com eles. Aí foi quando o doutor Arthur Ramos entrou, e ele permitiu que eu pudesse entrar. E olha só, o cara ele é, né, eu não sei como é que eu O posso chamar, mas diretor ele é o geral, superior. pode repetir que Ele é deu. tipo o superior Ah, sim. da equipe, entendeu? Aham. Então, foi bom porque conversando com ele, eu pude ter acesso a toda a UTI, né? Caramba. Então, foi muito bacana, assim. Quando eu entrei lá, eu vi a primeira cena que eu vi foi uma cena assim, que me deixou um pouco assim desconfortável, mas óbvio, eu fiquei desconfortável porque eu não sou acostumada a ver aquilo, né? Eu nunca tinha entrado no UTI de hospital. Então, a primeira coisa que eu entrei foi um homem sendo limpo. Ele estava tomando banho, né? As enfermeiras estavam dando banho nele, porque ele tinha, enfim, feito as necessidades fisiológicas que todos nós fazemos, e elas estavam limpando ele. E quando eu vi ele nu na maca, na cama, eu já fiquei assim, meio desconfortável. Aí quando eu olho pro lado, aí tá todo mundo nos respiradores, então Ai, foi uma cena assim que abalou um pouco o meu psicológico, sabe? Eu cheguei quando eu saí da UTI, era tirando as roupas, né? Que tem que tirar, chorando. E o doutor falando, olha, sério, você tá sério, vendo? é isso que eu ia te perguntar, você chegou a chorar. Mas no momento, tipo, durante a fotografia, o trabalho, você chegou a esboçar alguma emoção pros pacientes, pro doutor, alguma coisa, ou você Não, segurou? Segurou, né? eu segurei. Não, eu entendo que ali eu não poderia. Ali eu não poderia em nenhum momento esboçar tristeza ou desespero, sabe? Eu não poderia, nem raiva, nem nada. Ali era um local. Os médicos, os próprios profissionais de saúde, eles, a todo momento lá dentro, eles conversam com os pacientes, mesmo eles estando totalmente inconscientes. Eles conversam, dizem, elogiam, falam que eles estão conseguindo. Eu presenciei uma cena assim que foi maravilhosa, que foi aqui um paciente estava deitado lá na cama, no leito, e o doutor Arthur, ele começa a conversar com esse paciente, e ele com a mão segurada, assim, no paciente, e ele Tem a falou, olha, se foto, o senhor né? está Tem me a ouvindo, foto. tem a foto aí? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá passando aqui aí Eu não estou conseguindo ver. Não, é porque tá passando pra live, mas pode ir falando. Apareceu aqui. Apareceu o sinal aqui do Tá bom. doutor. Pode falar, pode continuar. Ele segurando a mão do paciente, aí ele grita, né, o nome do paciente, e fala, se o senhor estiver me ouvindo, aperte minha mão. Aí ele não aperta. Ai, Aí eu olhei assim pro médico e tal, tipo, tá. Aí ele falou de novo.
E quando ele falou de novo, o cara apertou a mão dele. Caramba, cara. Imagina aí, Aí eu acho que eu choraria. De... ele botou, Arthur, ele olhou, ele tava assim, né? Olhando pra ele olhou assim pra mim, aí fez, ele apertou. Aí eu corri pra tirar a foto dele com a mão dada assim com o médico, sabe? É uma foto que tá em preto e branco. Essa foto é muito linda. É uma das melhores fotos do cenário da UTI inteira. Porque, assim, você sabendo o background, né? A história da foto, você já sente muito. Mas de você ver aquilo, é como se... Você tem como interpretar de várias formas, mas eu interpretei como se o médico estava puxando o paciente da morte, entende? A morte estava tentando puxar. E é isso que a fotografia representa, entendeu? Você E eu posso te arrepiar agora? Hã? Posso te arrepiar agora? Fala, fala. O cara já saiu da UTI. Não, tu tá me zoando. Tu tem Não, que tirar uma sério. foto dele depois da UTI, cara, junto com o médico. Tenho que ir lá de novo, só que Sério? eu tenho que... É sério. Nossa, cara. É porque o tempo que eu passei, quando eu fui pra UTI, eu passei um bom tempo sem ter contato com outras pessoas, sabe? Porque eu tenho que realmente tomar muito cuidado. Mas eu quero voltar lá pra fazer as fotos dele. Eu espero Não, voltar. que bom, cara, que bom. Aquela foto se transmite, eu vou ser bem sincero. É uma das, vendo o portfólio, foi a que eu mais fiquei mais sentido. Sendo bem sincero, aquela foto mexe. Obrigada, agradeço. Tem agora, vamos para aquele tema que eu tava querendo. O protesto do comércio. Teve, para dar o contexto pro ouvinte, a Estela fotografou acho que foi um dos únicos protestos de comércio que foram amplamente divulgados, né? Saiu no G1, saiu em alguns lugares e tal. Só que ela fotografou pela visão dela, que eram basicamente pessoas pedindo para a volta do comércio da região onde ela mora. E acabou que o Twitter, né? A rede social incrível que a gente tem, começou a falar que eles estavam sendo obrigados e tal. E não sei, eu posso estar falando besteira, mas colocaram a culpa que você estava lá para poder tirar foto do protesto como se o protesto fosse algo bom. Foi isso? Me conta como é que foi essa história. Foi. O que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei sabendo que ia haver a manifestação através de um blog daqui da cidade e eu já me organizei para ir no outro dia. E cheguei lá, eram umas 8 horas e o pessoal ainda estava, acho que umas 2 pessoas demarcando o espaço que seria feita a manifestação. E o que aconteceu? Foram cerca de, acho que foram umas, não lembro se foram 100 pessoas que ficaram lá nas ruas, sabe? Não sei se foram 100 ou se foram menos do que isso. Mas essas pessoas, elas ficaram na rua, nas marquinhas, protestando não era nem pela volta do comércio. Eles queriam uma posição da prefeitura com relação a eles, porque naquele momento não se tinha nenhuma decisão que pudesse ajudar as pessoas que trabalhavam com o comércio. A minha cidade, ela bebe muito do comércio no centro, sabe? Sim. A gente não tem muito assim, por exemplo, turismo. Turismo seria o ponto mais alto do ano, agora no meio do ano, por causa do São João. Porque minha cidade é conhecida como a cidade do maior São João do mundo, Campina Grande. Então, agora seria um momento de grande procura, de turismo e tal, mas o comércio também seria valorizado nesse momento. E o pessoal estava sem nenhum apoio, então eles foram fazer a manifestação. Daí o que aconteceu? Os veículos de imprensa estavam lá, estavam presentes, e teve um determinado momento em que uma das pessoas que estavam lá no movimento falou mais ou menos assim, se você professa alguma fé, seja ela católica, evangélica, espírita, o que for, fale agora com o seu ser superior e peça a ele pelas vidas de Campina Grande e pelo comércio, sabe? Sim, sim. Ele fez essa solicitação. Aí fez, e se você puder, se ajoelhe em oração. Eu acredito que ele deva ser evangélico, né? Porque a gente tem, eu sou protestante, e nós temos esse costume na nossa religião de, quando vai pedir algo a Deus, dobrar o joelho. Sim, entendi. E aí essas pessoas se ajoelharam. E tiveram outras pessoas que não ajoelharam. Tiveram pessoas que oraram e tiveram pessoas que ficaram lá só observando. Eu fiquei tirando foto. E aí o que aconteceu?
fizeram um recorte do que aconteceu, desse momento, e saíram com algumas fake news. A primeira que eu encontrei foi uma página que dizia que apenas as mulheres funcionárias tinham sido... ela falava assim, mulheres... não, empresários de Campina Grande forçam suas funcionárias a ajoelhar pedindo a volta do comércio, como se fosse a cabeça, como se elas estivessem colocando na cabeça, sabe? Sim, sim. Tipo, se você não fizer, você vai ser demitida. É isso. Isso. Uma ameaça. Aí, e eles enfatizaram que haviam sido só as funcionárias, as mulheres. E aí eu mostrei com as fotos que não eram só mulheres que tinham se ajoelhado, os homens também estavam ajoelhados lá. E depois falaram que apenas os funcionários estavam presentes e que os empresários não estavam, ou seja, como se eles tivessem, olha, vocês vão para a manifestação e eu vou ficar em casa, Sim. sabe? Uhum. E eu mostrei nas fotos que não, que tinham empresários que estavam lá na manifestação também. E a terceira situação foi o presidente de uma associação daqui da minha cidade, que disseram que ele era um covarde porque que ele tinha puxado a manifestação e que ele não estava presente. Eu mostrei ele lá, ajoelhado com os funcionários dele. Caramba, calou a boca de todo mundo. Não foi nem assim. Eu não dei a minha opinião sobre a manifestação. Não, digo, você mostrou a realidade. Digo, calou a boca nesse quesito. O que aconteceu foi isso. Só que as pessoas, elas não deram ouvidos a isso. Elas simplesmente tomaram o meu vídeo, tomaram essa minha atitude como uma atitude ideológica, sabe? Defendendo o comércio e tal. Isso, aí dizendo, você é passadora de pano, você é baba-ovo, enfim, tiveram acusações pesadíssimas. Pessoas nossa, teve gente que desejou que eu pegasse o corona e morresse. Cara, esse povo, às vezes, eles esquecem que tá a fotinha deles e o nome deles lá, né? Tipo... Exatamente. E eu tava pensando seriamente, porque foi tempo assim que eu fiquei... Eu nunca tinha passado na mente, assim, de processar alguém, sabe? Entendi. Nunca me vi nessa posição de pensar se eu realmente poderia processar ou não alguém. Mas eu botei numa balança e eu fiz, cara, não vai valer a pena. Porque se eu processar, vai meio que dar mostrar que eu me importei, sabe? Sim, eu faz sentido. me abalada com aquilo e eu não me senti, sabe? Óbvio, eu fiquei chateada porque não é assim. Receber uma mensagem de uma pessoa aleatória que nunca te viu na vida desejando a sua morte não é legal. Aí, e você tá lá fazendo o seu trabalho, sabe? Você não tem que... É aquilo, você mesmo falou isso no vídeo. O jornalista, ele tem que ser imparcial. O fotojornalista também é um jornalista, digo de modo geral. Então, assim, se tá acontecendo, o seu trabalho é cobrir. Exatamente. Então, e eu acho que esse papo de imparcialidade, eu já ouvi várias vezes de professores me dizendo que a imparcialidade não existe. Que você precisa tomar um lado. E eu discordo. Eu acho que a gente só pensa nisso porque a gente meio que já vem formado assim, sabe? criando que eu preciso já ter de uma outros... opinião sobre tudo, sabe? Sim. E eu acredito que não. Por exemplo, se eu estou numa roda de conversa e as pessoas apresentam apenas o lado A, eu falo o lado B. E espero ver as reações dessas pessoas, sabe? Entendi. Se eu estou numa roda de conversa e não estou falando mais do B, eu falo do A. Então, essa polarização que o Brasil hoje ele tem, ele facilita muito isso, sabe? Como se fosse uma cela, sabe? É uma bolha, né? Põe a pessoa numa bolha, só vê aquele lado, só consome aquele tipo de conteúdo, seja ele tanto da direita quanto da esquerda, digo dos dois. Onde se alguém encosta na sua bolha, você já pira, começa a atacar gratuitamente, e isso afeta, cara. Eu imagino como Quando deve as ter ficado. pessoas perguntam assim, você é de direita ou de esquerda? Eu digo, eu sou jornalista. Nossa, perfeito. Melhor definição. Eu não posso escolher um lado. Eu não tenho um lado. Sabe? Tipo, óbvio, eu sou pelo que tá certo. Aí é minha convicção própria. Mas no momento onde eu estou exercendo a minha profissão, eu tenho que deixar isso tudo de lado. Eu não posso estar colocando enfim, isso só leva à desinformação.
E o que aconteceu? A minha cidade foi capa de um dos maiores jornais do Brasil, com uma foto mostrando as pessoas ajoelhadas e com uma manchete totalmente errada. E a cidade sofreu muito com isso, sabe? Tipo, porque as pessoas que estavam falando não eram pessoas daqui. Viram a foto e saíram opinando. Isso. E o que eu mais me chateei foi que a imprensa se calou, sabe? Entendi. Só teve uma emissora daqui da minha cidade que falou sobre o que aconteceu. Todas as outras, todos os outros jornalistas, até mesmo os que estavam lá, sabe? Teve um debate que eu tive com um jornalista nos comentários e eu falei, olha, eu ouvi você estava lá. E ele fez, eu sei, eu estava lá. Ele confirmou. Ele afirmou que não houve obrigatoriedade das pessoas se ajoelharem, Então sabe? por que ele não falou, né? Não são amigos jornalistas? Não tem isso? Cara, eu fiquei bastante, assim, chateada com tudo isso, mas, enfim, foi uma experiência, né? E, graças a Deus, a lei da semeadura, ela se prova cada vez mais real. Isso aconteceu no início da pandemia, da quarentena aqui na minha cidade. E nesse episódio, uma pessoa me cobrou, falando assim, por que você não vai no hospital tirar foto das pessoas que estão morrendo? Cara, eu não tinha ido ainda, porque, primeiro, não tinha uma taxa de ocupação por causa do corona, porque estava no início. Então, E o pessoal geralmente, eu acredito que quem falou isso estava vivendo em outro lugar. Não estava vivendo na cidade. Era de outra cidade. E não tinha, tipo, cara, não tinha. Aqui na minha cidade a gente veio ter um índice maior, acho que foi da metade do mês passado para cá, entendeu? Tipo, um crescimento nesses números. Ou foi um pouquinho antes. E quando teve, eu tava lá fazendo foto, entendeu? Sim, Só sim. que, e também as pessoas esquecem que eu sou independente, eu não sou agenciada. Então, tudo eu que resolvo sozinha. Ai. Então, desde pegar contato, conversar com as pessoas, elaborar ofício, preparar, enfim, falar com pessoa A, pessoa B. Isso tudo tá sobre mim e eu tenho minhas outras coisas também para resolver. Então, E galera, acaba assim, também não sendo tão sustentável, né? Por ser foi uma independente. experiência até assim, me fez amadurecer muito. Eu vi algumas coisas assim de algumas pessoas e isso me fez entender que o meu trabalho. Eu vi até uma matéria que era assim: o bom jornalismo é aquele que apanha dos dois lados. Então. Mas faz total sentido. Faz total sentido. E eu acredito, né, que esse episódio, acontecendo bem no início da tua cobertura, te deu um pouco mais de casca, entendeu? Tipo, você já aprendeu e já, se vier, já tá pronta. Já sabe o que aconteceu, não vai mais ligar tanto quanto você ligou. Porque eu imagino, você tá lá fazendo o seu trabalho, aí chega um cara, não, mas você fez isso, você tem que morrer porque você, sabe, tá pegando, virou chefe, virou baba-ovo de burguês agora. Eu cheguei a ler alguns comentários e as coisas assim meio que sem nexo, sabe? Que mistura um pouco de política com um pouco de tudo. Aí, mas sendo que é uma foto sobre um protesto de pessoas que trabalham com comércio, entendeu? E também entra muito a questão de como é tirado de contexto uma foto. Exatamente, tipo, as pessoas, elas estão, óbvio, ninguém quer que ninguém morra por causa do corona, ninguém quer. Eu perdi amigos por causa do corona, sabe? E algo muito, muito triste, de verdade. A dor de não poder se despedir também é muito grande. De você não poder. Porque eu até me questionava assim, tipo, por que a gente tem na nossa cultura o velório? É um corpo numa sala onde todo mundo fica ao redor e tipo, a pessoa a pessoa não tá ali mais, é um cadáver. E a gente tem a necessidade de ficar lá olhando, remoendo e tal, mas é porque isso faz parte do nosso ser, sabe? O ato de poder se despedir, de ver pela última vez. Isso faz parte do processo do luto. Porque aí vem a dor naquele momento e depois você fica com a saudade. E eu perdi um amigo muito. Nossa, foi ele que um dos que abriu o caminho para mim em uma área da imprensa, em um grande evento aqui da cidade.
e ele morreu por causa do Covid. Caramba. E eu me senti, tipo, eu sentia que, tipo, era uma tristeza misturada com revolta, sabe? Mas as pessoas também esquecem de que tem um outro lado da moeda. De pessoas que estão aí lutando para conseguir um auxílio emergencial que talvez nem caia na conta. De pessoas que estão aí tentando pagar as contas e não conseguem. Assim, o pessoal briga muito com quem não deveria, sabe? Eu vejo que a gente poderia brigar mais com as pessoas maiores do que com um médio, um microempresário que está tentando sobreviver de toda forma. Então, naquele momento ali, eles estavam procurando resposta do poder público. Eles não estavam pedindo naquele momento para que voltasse tudo. Eles só estavam pedindo isso. Olhem para a gente, sabe? Sim. É a mesma coisa do que está acontecendo com o pessoal do circo agora, que está aqui na minha cidade. Eles estão lá sozinhos, abandonados pela prefeitura. Então, se eles Pode saírem... falar do projeto do canal, vou colocar na descrição também. Pode falar à vontade. Só para contextualizar o pessoal que está só ouvindo, o Circo Mundo Mágico é um projeto que a Esther está levantando. Já conseguiu chegar a 1.000 inscritos no YouTube, né, Esther? Já, graças a Deus, eu fiquei muito feliz. Foi um circo, né, que ficou aqui preso na minha cidade por causa da pandemia, por causa da quarentena. E eles precisavam muito, de verdade, de auxílio, porque são 26 pessoas lá, 11 crianças. Caramba! A estrutura do circo tá toda perdida, toda. Tipo, os ferros já enferrujaram. Ela já perdeu o caminhão, os caminhões, porque esse circo não foi feito para ficar parado no lugar. O circo, ele roda. Então, tudo que tinha ali, a manutenção, que tinha toda vez que ia para uma outra cidade, tudo isso se perdeu, sabe? Então, eles estão lá com lonas rasgadas. Então, eu fiquei muito preocupada quando eu vi, porque aqui na minha cidade agora está em época de chuva. Ai. E tinha muitas poças de água lá, o que facilita muito a dengue, sabe? E se lá se tornar um ponto de proliferação de dengue, pode não só contaminar, óbvio, eles vão ser os primeiros ali, né? Mas que Deus abençoe que isso não aconteça. Mas pode espalhar para a cidade também, né? Então, as pessoas eles precisam dessa ajuda. Então, eles criaram esse evento, né? Que vai ser no dia 4 de julho, às 6 horas da tarde, vai ter uma live, onde eles vão apresentar os ciclos, os números, enfim. Tem uma galera que está envolvida para ajudar eles nessa estrutura. Eles precisavam alcançar 1.000 seguidores e, graças a Deus, eles conseguiram alcançar. Estão chegando mais doações. Eu fui deixar umas doações lá, acho que essa semana, e a moça do circo falou assim: Esther, a gente ficou tão feliz porque hoje é aniversário da moça lá e eles vão comer pela primeira semana carne. Ai, cara. Fazendo 3 semanas que eles estavam sem comer carne, sem comer mistura, que eles chamam. Meu Deus do céu. Tipo, pra gente que tem a condição, graças a Deus e tal, de estar numa casa quentinha, mesmo com todos os problemas, a gente ouvir isso já dói. Imagina você que foi lá e viveu, você tirou foto. Cara, a situação é muito difícil. Me doeu muito quando ela falou assim: o que a gente tem é prioridade das crianças. Depois a gente come. E ela falou que teve dia que ela não comeu, que ela enganou a barriga, porque realmente não tem como sustentar assim. Aí o pessoal fala: ai, vende um caminhão. Assim, quem vai comprar nessa época? Não vai comprar. E se ela precisar do caminhão depois, como é que ela vai fazer? Se é tudo contado, nada no circo é luxo, tudo é sobrevivência. Não existe circo normal, circo que a gente conhece. Eles não luxam, eles não têm vida de ostentação. Entendeu? A vida deles é para sobreviver. E também tem aquilo, já tá tudo meio quebrando, né? Você falou que tem lona rasgada. E como é que vai ser depois? De onde vão tirar o dinheiro para poder repor essas coisas todas, entendeu? É esse o ponto. Eu perguntei exatamente isso a ela. Ela disse: eu tô me preocupando agora em viver cada dia, porque se eu for pensar no amanhã, aí eu choro. Ela disse que tem muita gente lá que tá com depressão, que tá... Não com depressão, né? Porque não foi diagnosticado, mas que tá com sinais, assim, de desânimo, de tristeza, e, enfim. Se a gente que tá na nossa casa já tá se sentindo um pouco estranho com
o cenário mesmo, né, da pandemia, imagina a pessoa que tá num lugar que, não vou dizer que é apropriado para morar, porque não é. Um lugar que tem uma lona com poça d'água não é apropriado. Nunca é apropriado. Então imagina, se a gente já tá se sentindo mal, imagina esse pessoal que tá vivendo aquilo todo dia, há meses. É tenso mesmo. É muito tenso. Pois é. A situação está complicada. Então eu quero todo mundo participando, tá? Dia 4 de julho, às Estarei 6 lá. horas, no final do circo. Mundo Mágico, um circo Mundo Mágico, um show de circo, um show de circo. Eles colocaram lá repetido, mas é porque eles não têm muita habilidade com as redes sociais, mas já tem até o pessoal entrando aí. O link, pessoal, que tá ouvindo e pessoal que tá na live no momento, vai estar na descrição aqui do YouTube e vai estar na descrição também das nossas plataformas de streaming, tudo bem? Perfeito. Então pode contar com a gente aí, pessoal que acompanha aqui o Cenacast vai estar em peso, eu tenho certeza, porque é uma causa nobre, entende? E você mostrou isso pra mim e com certeza pra muita gente também, por meio do seu trabalho. E é o ponto que a gente voltou lá no começo. É necessário pra caramba esse tipo de coisa. Porque se não fosse você, eu não saberia. Entendeu? Cara, tipo, eu fiquei muito feliz mesmo, quando eu recebi um áudio das pessoas que está organizando toda a questão da live, dizendo que eles receberam doação semanal de água mineral por causa de uma foto. Pra você ver como uma foto muda muita coisa. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi aquela mensagem, porque é uma foto que tá a menininha no meio de 2 galões de água, sabe? Sim, sim. E quando eu vi aquilo, que eu fiz, caramba, eu não imaginava que poderia. Essa foto girou, né, para as pessoas e chegou até uma empresa de água mineral. Eu vou até falar o nome Pode falar, à vontade, pode falar. porque o pessoal ajudou, que é Santa Vitória, o nome da empresa. Agora, se eu falar o nome da empresa errado, é o outro. Pode vir aí, pode vir tranquilo. Mas eu fiquei muito feliz de verdade com a propaganda, com o tanto que as fotos alcançaram pessoas para ajudar, né? O bom é isso, porque as pessoas estavam precisando demais dessa ajuda. É Água Mineral Santa Vitória. Certo, então. Então, muito obrigada aí, pessoal, que ajudou, o pessoal do circo. Muito obrigado, agradeço por aqui junto com a Esther também, porque eu acompanhei muito pra gente poder fazer uma sketchzinha, né? Sketch assim, do que a gente estaria falando nesse podcast. E, cara, realmente, aquela foto você vê a situação do pessoal, você consegue, sabe, ainda mais pra uma criança. Você já simpatiza com um adulto, com uma criança, então, sabe? Você consegue você tenta se colocar, pelo menos eu falo por mim. Você vendo aquelas fotos, você consegue se colocar no lugar da pessoa. Entendeu? Exatamente. E é isso que tem que causar. Assim, impossível de não acreditar, de não se colocar, né? Sim. Porque se existe um pouquinho de humanidade, deu para ouvir a moto. Deu, mas tá tranquilo, pode continuar. Se existe um pouquinho de humanidade em você, você sente, sabe? Foi quando a mesma coisa foi quando eu quebrei uma das regras do jornalismo, do fotojornalismo, que é não interferir no cenário. Eu estava indo fotografar um supermercado, mas aí quando eu cheguei lá, eu não tinha o ofício, né, para poder fazer as fotos e tal, enfim. E aí eu voltei, tipo, sem a pauta, sem a matéria. Só que no caminho de volta, eu encontrei uma família que estava catando lixo. Ai. E a única pessoa dessa família que estava usando máscara era a menininha, era uma pequenininha. E eu comecei a conversar e tal com eles. E eles, é porque ela não pode pegar, porque ela tem problema de respiração e não sei o quê. E só ela, sabe, com a máscara ali. E eu vi a foto, mas eu também vi uma pessoa que estava precisando de ajuda. Então eu perguntei se eu poderia fazer a foto, né? A responsável por ela deixou. Eu fiz a foto e eu corri no supermercado para comprar comida com o que eu tinha no bolso para poder ajudar, sabe? Porque acho que não basta só a gente fazer foto, a gente precisa ajudar também.
Sim, se a Então, foto muda a nossa perspectiva que tá de fora, pro fotógrafo que tá vivendo, entendeu? Pro fotojornalista, no seu caso, que tá lá vivendo, sinceramente, se eu tivesse na sua situação, eu faria a mesma coisa. Porque você. Gente, é humano, sabe? Não é um animal que você tá tirando foto, e até animal a gente sente também. Então imagina um ser humano que você tá vendo comendo lixo. Imagina só, você chega lá, tira uma foto e vai embora. Sabe? Entendeu? Olha aqui, eu tô mostrando a situação. Tudo bem, mas o que você fez? Ah, eu não posso porque... Por isso que eu acredito que tem leis, regras, né? Que devem ser quebradas em momentos. Porque, imagina. Já pensou que se você fosse embora, aquela família não ia comer nada naquele dia? pois é. Então, tipo... A situação, assim, eu acho que em alguns momentos a gente precisa, assim, abrir mão um pouquinho dessas leis que colocaram pra gente, se for em prol de outra pessoa, né? Com certeza, com certeza. Então, a gente já falou aqui. Tem mais algum lugar que você visitou durante a SAMU, pandemia? O SAMU? eu fui na SAMU. Foi, aqui não tá na pauta não. Agora conta pra mim aí agora, nem eu sei, filho. É muita coisa, vai. Nem eu sei. Então, o contato para conseguir ir na SAMU foi através da minha mãe. Minha mãe, ela ainda é jornalista. Assim, eu acho engraçado que quando acontece alguma coisa aqui perto na rua, fica eu e ela doida pra duas notícias. Doida pra saber o que é que tá acontecendo. Mas quando eu tava conversando com minha mãe, aí eu falei, ai mãe, eu queria tanto fazer foto lá na SAMU. Eu já fiz foto de hospital. Mas, tipo, eu digo que eles estão no olho do furacão, né? Com Porque certeza. eles vão até a pessoa que tá com suspeita, que pode ou não tá, e levam até o hospital. Aí os médicos, eles estão na linha de frente. E eles estão no olho do furacão, sabe? É bem mais exposição, né? É o primeiro contato, na verdade. Exatamente, é o primeiro contato. Você falou agora, perfeito. E aí, eu conversando com a minha mãe, e ela fez, eu tenho um amigo que ele trabalha na SAMU, eu vou te mandar o contato dele. Eu conversei com ele e tal, e ele, beleza, Esté, pode vir fazer as fotos e tal. Só que aí foi um dia onde quase não teve ocorrência. Então, só teve uma ocorrência de corona, e foi uma suspeita, não era confirmada. Mas aí foi uma experiência bastante assim, interessante, eu gostei demais. Também eu não fiquei o dia todo lá, eu fiquei a parte da manhã, né? E foi assim, foi uma experiência muito bacana, porque eu vi como é dentro, sabe, do SAMU. Viu a Porque às vezes a gente conversação. pensa assim, o SAMU tá demorando demais, não sei o quê. Cara, se você vê o quanto de coisa que eles fazem ali dentro, o quanto que eles lutam, assim, para manter a sanidade mental. Eu fui conversando, como eu sou muito curiosa, assim, eu digo que o meu maior, Jornalista nata. minha maior característica é a comunicação. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e eu sou muito tagarela. Então eu fui puxando conversa e aí eu perguntava assim, mas você já socorreu gente sem cabeça? Já. Mas Caraca. você já... Não tem como socorrer mais, né, eu acho. Só leva o Mas corpo junto e leva pra fazer o enterro. mas você já, aí tipo, de já e ver a família pedindo pra gente fazer alguma coisa sem ter como a gente fazer. A gente já sabe que o cara tá morto, que a mulher tá morta. E a família desesperada e você ali naquela posição, tá, e agora? Eu faço o quê? Não tem o que fazer, né? E a frieza também que eles têm que lidar, eles não podem expressar emoção de tristeza, de medo, nem nada, porque se eles fizerem isso, eles podem passar para o paciente. Então, é todo momento ali na calma. Eu perguntei esse contato, essa fonte, e ele disse assim que o pior para ele é fazer resgate de criança, porque Eu imagino, cara. Eu imagino mesmo. criança é algo assim que mexe muito, porque não viveu nada ainda, não tem maldade no coração, é um ser inocente, um ser que está descobrindo agora, então ele, sabe, um ser que precisa de proteção, então é muito pesado para eles, e nessas conversas foi muito bacana, assim, de conhecer as experiências deles, assim, também o quanto que eles ficam cansados, sabe,
fui... Geralmente eles são de plantão, né? Tipo, dia virando e tal. Cara, Viram noites ali. E assim, eu já tinha ido na SAMU antes para fazer uma matéria com o pessoal da faculdade sobre alcoolismo na juventude. E quando eu fui agora, dessa outra vez, eu já fui com outro olhar, sabe? Antes eu fui com um olhar de tipo, eles vão falar sobre o socorro a pessoas com álcool no corpo. Pessoas que dão PT, essas coisas. sim, sim. E dessa outra vez eu fui, não, eles são profissionais da saúde que precisam ser valorizados. Então foi uma experiência muito bacana, eu gostei bastante de ir lá fazer essas fotos e eu tô vendo se eu vou lá de novo para ver se eu acompanho alguma ocorrência. Eita, e novidade no Instagram. E falar nisso, o pessoal que tá de streaming, né? Que tá ouvindo, pode dizer o arroba do seu Instagram pro pessoal poder seguir? Posso, @esté_VASC, Vasco, mas é de Vasconcelos, não é de Vasco, tá? E o Twitter ele também pode falar à vontade. É @Esté Fotojornal, né? Acho Isso que aí é. mesmo, já até gravei. Tá. Já que você falou da questão da faculdade, que você chegou a visitar o SAMU na faculdade e tal, como que, tipo assim, como que funciona uma faculdade de jornalismo? Você está fazendo faculdade de jornalismo, né? Como é que funciona? Cara, Tá, vamos lá, como funciona? Tu diz assim, o técnico, a parte técnica ou... Eu digo assim, as atividades, digo assim, as matérias e tal, que você precisa para se destacar dentro da própria faculdade, essas coisas. Entendi. Então, lá na minha faculdade a gente tem muitas atividades práticas, muitas matérias práticas, inclusive esse período que eu estava, ele era um período bastante prático, então a gente foi prejudicado por isso, porque a gente não está tendo aula em EAD por causa dessa necessidade. Eu quero mesmo ver como é que eles vão fazer porque eles estão querendo voltar com as aulas online agora, enfim. A faculdade ela é dividida assim, em aula teórica, você tem disciplina que você tem duas partes. Tem a carga horária de 30 horas e tem a carga horária de 90, de 60, enfim. Caramba, tanta hora assim. E aí você tem por exemplo, a gente teve radiojornalismo. Aí o primeiro é só teoria, aí a segunda parte é prática, entendeu? Entendi. Então é bastante legal, assim, eu acho que a estrutura do meu curso ela tá bastante interessante. Acho que poderia ser atualizada, porque tem muita coisa que a gente vê que é de muito antigamente que poderia ser substituído ou pelo menos ali dividir espaço com o que está novo, sabe? Sim, sim. Por exemplo, jornal digital, Os essas blogs e novas tal. isso, essas novas modalidades. E uma coisa que eu acho, mas a gente também tem que compreender, porque nós estamos saltando de uma forma assim, muito rápida. Surgiu o podcast, surgiu as transmissões de jornal através do serviço de streaming. Você agora pode acompanhar um portal não só na escrita, como também você pode ouvir o áudio da matéria. Por exemplo, a Gazeta do Povo, ela tem esse recurso. Se eu tiver fazendo alguma coisa em casa, mas eu quero ouvir a matéria, é só aplicar no recurso em que o jornalista ele vai ler a matéria para mim. Caramba, então, não sabia disso não. Bravo, muito bom. Muito legal, na Gazeta do Povo. E isso, assim, tipo, as coisas estão mudando muito rápido e não estão dando tempo das pessoas estudarem e trazerem teorias em cima e aplicarem e entrar na grade curricular da faculdade. Aí que entra aquilo É algo também. assim que eu me encontrei, me identifiquei bastante com o curso, porque os professores, eles são totalmente, assim, abertos à conversa, sabe? Oxe. Eles são bastante acessíveis. Inclusive, um dos meus mentores, né, que é o professor Rocha Mello, ele, mesmo eu já tendo terminado a cadeira dele há uns 2, 3 períodos atrás, ele continua sendo meu professor de fotojornalismo, porque eu continuo aperreando ele e converso para o que é que você acha disso? Pronto, as perguntas que eu mais fiz para ele durante tudo isso foi com relação à imagem de criança, né? Porque a gente tem aquela ideia de que criança a gente tem que colocar a tarja preta nos olhos,
sendo que a lei é que você deve esconder uma parte do rosto. Então, por exemplo, se a criança está com máscara, ela está assim, com o rosto assim, né? Sim. Você mostrar os olhos dela, você já escondeu uma parte do rosto, então você não precisa colocar a tarja. Ah, boa. Aí tu consegue mostrar que é uma pessoa sem colocar uma tarja que já tá com a máscara, nesse caso. Isso. E existem debates que estão tomando aí parte dessas ideias, dessas leis do fotojornalismo, de fotografia de outras pessoas, né? Se realmente é necessário colocar essas tarjas, porque elas podem trazer até um sentido mais marginalizado, sabe? Porque ficou muito no conceito disso, de que você esconder o rosto é porque é uma pessoa que é marginalizada, é uma pessoa marginal, é alguém que cometeu algum crime, depois você oculta a identidade, enfim, tem muito disso. Aí isso tá muito em debate ainda, mas eu gosto muito de conversar com os professores, eu sou aquela aluna carrapato, sabe? Quando eu gosto que foi, meu amor? Quando eu gosto de uma matéria, de uma disciplina, quando eu me identifico, eu tento extrair o máximo daquilo e aplicar na profissão, aplicar no que eu vivo, porque é uma oportunidade de não só aprender dentro da sala de aula, mas também com as experiências dos seus professores, né? Que são pessoas que passaram pelo mercado de trabalho, que trazem ali muitas histórias e muitos ensinamentos na sua vivência. E já que você tá nessa questão de professores e tal, pra gente concluir aqui, eu queria que você listasse três inspirações master, assim. Três jornalistas, fotojornalistas que você, ou não, pode ser um parente também, que você olha e fala, não, eu quero ser um dia que nem aquela pessoa lá, eu penso todo dia nisso. As três pessoas. Eu vou falar aqui. Duas fotojornalistas que eu me inspiro bastante são, uma já não está mais entre nós, a outra está. E eu, inclusive, tentei falar com ela no Instagram, mas, enfim, muito famosa, né? A Catherine Leroy, ela não está mais entre nós, mas ela foi uma das primeiras mulheres a entrarem no fotojornalismo e ela simplesmente pegou a câmera e foi fazer foto na guerra do Vietnã. Então, ela, eu admiro muito a história dela, porque os motivos, as motivações dela foram quase parecidas com a minha, né? Ela estava meio que revoltada com a forma como eles estavam cobrindo as notícias do Vietnã com muita frieza. E aí ela falou, não, mas a fotografia vai mudar isso. E ela embarcou, comprou uma passagem só de ida para o Vietnã e, enfim, foi lá fotografar as pessoas morrendo, perdendo o braço, perdendo cabeça no meio da guerra. E ela, nossa, ela fez fotos incríveis, imagens incríveis. Eu já falei dela no Instagram e no Twitter. E a outra pessoa que eu amo muito, que o trabalho dela é a Carol Guzzi. Ela é fotojornalista também. Ela ganhou vários prêmios já pela coragem dela, porque ela fotografou muitos movimentos, assim, por exemplo, de imigrantes, sabe? Sim, ela também foi fotógrafa de guerra. Ela também fez fotos de guerra. E ela também fez fotos das pessoas saindo das fronteiras. E tem uma foto muito icônica dela que depois eu mostro para vocês no Twitter. É uma foto que uma criança está sendo passada entre aquelas telas de proteção. Ah, sim, sabe? sim. Eles estão passando a criança, assim, a menina, eu não sei se é um menino ou um menino, mas ele tá com um olhar de medo, assim, sabe? E é uma cena, assim, bastante marcante. A outra pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, nossa, eu poderia citar vários aqui, de verdade. Mas eu digo que é a pessoa da minha mãe, porque ela me dá muita força, ela me encoraja muito. Sério, eu acho que nenhuma mãe, em sã consciência, ia fazer o que ela faz. Mas é bom que ela faça pra gente poder ver suas fotos lá no Instagram e no Twitter. Tem que ter alguém incentivando. Qual é a mãe que eu falo, qual é a mãe que vai ouvir da filha assim, mãe, eu vou entrar na UTI do coronavírus pra fazer foto? Vai fazer, filha, vai! Então ela me apoia muito, assim, e eu sou muito grata a ela, de verdade. Mas, nossa, tem muitas pessoas. Tem o professor Rocha Mello, tem o meu professor Rômulo Gouveia, Rômulo Azevedo. Nossa, eu falei o nome de um político. Rômulo Azevedo.
O Rômulo Azevedo. Tem a professora Agda Aquino também, que ela faz um conteúdo maravilhoso. Nossa, tem muita gente bacana, assim, sabe? E eu gosto disso, são pessoas acessíveis, que trocam ideias com quem está começando. Então, Isso é muito bom, isso é muito bom. Tu aprende, você transmite, tira suas dúvidas. Poxa, é incrível. Incrível, incrível, incrível. É muito legal essa conexão. Então, acho que estamos já por aí, né? 1h06 de live, 1h06 de podcast. Gostaria mais uma vez, Esté, de agradecer a sua participação. Muito obrigado, tá? Relembrando a todos que estão ouvindo pela live, vendo pela live, aliás, e ouvindo pelas plataformas de streaming. Dia 4 de julho, certo? Vai ter a live do Circo Mundo Mágico. Os links vão estar todos aí destacados. Vai estar no nosso Twitter também, no nosso Instagram. Então, fiquem ligados lá. E sigam. Eu vou estar fazendo foto. Vai aí, ó. Já vai ter mais um acompanhamento. Entendeu? Exatamente. Já vê a live, mas depois já entra no Instagram da Esther para dar like nas fotos que foram tiradas durante a live. Então, Esther, para concluir, dá um recado aí para a pessoa que está querendo cursar um jornalismo, um fotojornalista, que quer se transformar, que gosta de fotografia, mas tá naquilo, será que vale a pena? Será que, eu vou mesmo? Agora é seu momento. Inspire outras pessoas. Ótimo, amo. Então, se você está querendo começar no jornalismo ou em qualquer outra área da sua vida, e você aí está com aquele medo de começar, com aquela incerteza que a gente sente no início, um frio na barriga, lembre-se que só quem vai dizer se você vai conseguir ou não é você mesmo. Então, acredite que você consegue, acredite que você tem um ser superior que cuide da sua vida e se encoraje para isso. Busque de todas as formas conhecer os lados da notícia, estoure essa bolha social que você vive e busque aumentar sua percepção das coisas através de experiências, de conversas. Seja uma pessoa comunicativa. Acho que a comunicação é um segredo para muitos dos problemas que a gente tem hoje em dia na sociedade. Se nós falássemos mais, se nós conversássemos mais, se nós debatêssemos mais alguns assuntos, talvez a gente não teria tanto problema ultrapassado ainda sendo vivenciado atualmente. Então, comunique-se, trabalhe isso. E lembre-se que se você está querendo ser jornalista, é porque você tem que amar a comunicação. Então, você precisa de verdade desenvolver isso para conseguir, eu não digo nem ser bem-sucedido financeiramente, mas um bem-sucedido como pessoa. O diálogo, ele faz tudo. Então, tá ótimo, foi ótimo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Quiser voltar aqui mais vezes para contar mais histórias, você sempre será bem-vinda. Sempre será bem-vinda, ok? Muito obrigada. Então, pessoal, muito obrigado a todos que estão ouvindo nas plataformas e que estão acompanhando a nossa live. Mais uma vez, relembrando as nossas redes sociais, a gente tem o Twitter, que é @cenacast_, e o Instagram, recém-criado também, @cenacast_. E mais uma vez, vamos fazer aqui. Sigam a Esther no Instagram, Esther_Vasque, e no Twitter, Esther_fotojornal, certo? Isso é fotojornal só. Fotojornal? Então, é isso aí. Então é isso. Obrigado a todos e a gente vai se ver ou se falar, conversar no próximo episódio. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Nada, tamo junto.